Bora começar o primeiro tempo do canal Ligados no Flu nesta sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, depois desta goleada do Fluminense para cima do San José pela Copa Sul-Americana, um placar de 5-0 com 2 gols do Everaldo, 2 golaços, né, do Everaldo, 2 gols do Cano e um gol do Kevin Serna. Um jogo fácil, um jogo tranquilo em que o Fluminense fez aquilo que se esperava dele. Time grande, quando enfrenta um adversário mais fraco, você tem que se impor, você tem que golear, você tem que mostrar quem é o time grande naquela partida, e foi o que o Fluminense fez, mesmo jogando com os reservas. Antes da gente trazer as últimas informações para você, torcedor tricolor, e também a nossa análise, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e também deixar o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha. Bom, gente, essa vitória do Fluminense por 5-0 era o resultado que o torcedor, gostaria realmente, o resultado esperado diante da fragilidade do adversário. Ontem a gente trouxe aqui a informação de que o valor de mercado do elenco do San José é 14 vezes menor do que o do Fluminense. É um time avaliado em pouco mais de 5 milhões de euros. Só o Lescano, que o Fluminense acabou de contratar, custa mais do que todo o time do San José, e o Lescano é reserva do Fluminense. Canóbio também foi mais caro do que todo o elenco do San José. Enfim, um adversário frágil e que o Fluminense tinha a obrigação de passar por cima, amassar, passar o trator, e foi o que o Fluminense fez. Fez 5, mas poderia ter feito 6, 7, 8, tamanha fragilidade do adversário. Um adversário do mesmo nível ou até pior do que o Águia de Marabá, que o Fluminense ganhou por 8-0, só que naquela oportunidade o Fluminense jogou com os titulares. Ontem, o Renato Gaúcho fez a opção por jogar com um time reserva. E por mais que você possa questionar a qualidade do adversário, a gente não pode esquecer que o Cruzeiro perdeu para um time praticamente semi-amador do Equador, nessa mesma Copa Sul-Americana, dentro do Mineirão e jogando com os titulares. No mesmo dia, o Flamengo jogando contra o Central Córdoba, que nunca tinha vencido uma partida de Libertadores na fase de grupos, ganhou do Flamengo dentro do Maracanã. Então, por mais que o adversário do Fluminense fosse um adversário fraco, o Fluminense foi lá e fez o que se esperava dele, que era vencer e vencer bem. Renato Gaúcho, para mim, acertou ao poupar o time titular, dar oportunidade para outros jogadores, acertou também nas modificações, dando chance para que outros atletas pudessem entrar, mostrar serviço, para que o Renato pudesse conhecer esses jogadores. A gente não pode esquecer, gente, que o Fluminense tem uma maratona grande pela frente. Já começou essa maratona, Até o Mundial de Clubes não vai ter semana cheia de descanso e trabalho. É só jogo atrás de jogo, jogo atrás de jogo. Então era importante, sim, o Renato dar esse descanso para os principais jogadores do elenco ou para aqueles que estavam mais desgastados, porque a sequência vai ser grande, a maratona vai ser dura e você vai precisar sim poupar. E esse era um jogo bom para você poupar, porque não dá para você pensar em poupar jogador contra o Santos, não dá para você poupar contra o Corinthians lá em Itaquera, mas dá para poupar contra o San José, dá para poupar vários jogadores contra a União Espanhola, dá para poupar contra o Aparecidense. Mas em Campeonato Brasileiro, principalmente, não dá para você poupar, principalmente depois do que aconteceu no ano passado, quando o Fluminense acabou tropeçando nas rodadas iniciais, foi muito mal com o Diniz, e depois, quando acordou, estava brigando para não cair, lutou até o final para não ser rebaixado. Então, o Fluminense tem que priorizar pontuar no Campeonato Brasileiro. Acho que a prioridade do Fluminense nesse momento, gente, é a minha opinião, tá? A minha prioridade, se eu fosse técnico do Fluminense, se eu fosse presidente do Fluminense, nesse momento, hoje, pegando um grupo fácil como o grupo que o Fluminense pegou, e pegando também um adversário fácil na Copa do Brasil, a minha prioridade é pontuar no Campeonato Brasileiro. Depois, lá na frente, aí você vai ver se dá para poupar no Brasileiro e utilizar o time titular no mata-mata de Copa do Brasil, no mata-mata de Sul-Americana, mas nesse momento acho que a prioridade do Fluminense tem que ser pontuar no Campeonato Brasileiro. Quanto mais pontos o Fluminense fizer, quanto mais gordura o Fluminense fizer ao longo do campeonato, melhor para a gente ter um ano tranquilo. E aí, consequentemente, poder pensar depois nas Copas. Na Copa Sul-Americana a situação está muito tranquila, está muito fácil. O Fluminense deve se classificar com muita tranquilidade
para a fase de mata-mata em primeiro lugar do grupo, porque o segundo lugar tem que jogar ainda uma repescagem com os times que vão vir da Libertadores da América, aqueles que ficarem em terceiro lugar nas suas chaves. Então, foi uma vitória importante que deu tranquilidade e foi bom também porque o Renato teve a chance de ver alguns jogadores atuando. Thiago Santos, por exemplo, o Renato já conhecia, mas o Renato está acostumado a ver o Thiago Santos atuando como volante. E aí o Renato, na coletiva, inclusive, ele disse que conversou com o Thiago Santos e que o Thiago Santos revelou que prefere hoje em dia atuar como zagueiro, que só em último caso jogaria como volante. Então o Thiago Santos, mesmo com a chegada do Renato, vai seguir como zagueiro e ontem fez um bom jogo. Não podemos desconsiderar a fragilidade do adversário, mas Thiago Santos ontem, mesmo diante de um adversário fraco, mostrou mais futebol do que o seu companheiro de zaga, que foi o Ignácio. Então o Thiago Santos ontem ganhou pontos com o Renato Gaúcho, tenho certeza disso, e eu diria até para vocês que antes mesmo do jogo de ontem, eu acho que o Thiago Santos ele tem mais condição de ser o companheiro do Thiago Silva na zaga do que os outros zagueiros do elenco. Acho que o Bernal ontem fez um grande jogo e mostrou que tem condições sim de brigar pela titularidade do Fluminense. Para mim, foi uma das melhores partidas do Bernal com a camisa do Fluminense e para mim foi o melhor jogador do Fluminense em campo. Tá? Gostei muito mesmo da atuação do Bernal, inclusive roubando a bola no quarto gol do Fluminense e dando assistência para o Germancano. Nonato também, que não vinha sendo utilizado, também fez um bom jogo, também deu uma assistência. E o Everaldo, claro, né, que vinha sendo muito criticado, acabou fazendo 2 golaços e mostrando, né, muita participação no jogo, participando ativamente das jogadas, buscando bola, enfim, gostei muito da atuação do Everaldo. Tomara, né, que nas outras vezes em que ele entre contra adversários mais fortes, que o Everaldo possa mostrar o mesmo futebol que ele mostrou ontem, jogando desde o princípio. Por um lado, gente, se a gente teve, né, alguns jogadores se destacando, por outro lado, a gente não pode dizer o mesmo de alguns jogadores que não só não se destacaram, como deixaram um pouco a desejar. Ignácio, Serna, Lescano e o Lavega. Tá? O Serna, alguém vai dizer, mas o Serna fez um gol, verdade, mas foi um gol de rebote. Todas as jogadas que o Serna tentou, ele errou. Ele, inclusive, saiu com a bola pela linha de fundo 2 ou 3 vezes. Corre mais do que pensa, né? E aí fica difícil controlar a bola. Ignácio também, apesar da fragilidade do adversário, não gostei da atuação do Ignácio. O Lavega, quando a bola chegou, não conseguiu produzir nada. E o Lescano ainda está um pouco tímido, poderia ter rendido um pouco mais. Enfim, acho que também são jogadores que estão se adaptando, né, ao futebol brasileiro. São jogadores jovens, caso do Lescano e do Lavega, ainda podem render bastante ainda. O Renato, na coletiva, ele, né, destacou por que ele decidiu usar uma equipe reserva no jogo de ontem. E a gente vai acompanhar agora esse trecho da entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho. Sim, você viu bem, a minha equipe jogou com bastante intensidade, foi, apesar do pouco tempo para treinamentos, eles fizeram exatamente o que nós treinamos ontem, o que foi pedido para eles na pré-eleição. Eu falo para eles que eu não tenho um time, eu tenho um grupo. É importante, no momento que o jogador recebe uma oportunidade, ele colocar uma pulguinha atrás da orelha do treinador. Nós temos sempre jogos importantes a cada 3 dias, então eu preciso de todo mundo. Então, quanto à equipe que começou e mais as substituições, foi justamente para isso, para eu poder observar todo mundo. É lógico que as características do Cano eu conheço bem, mas era importante também para o Everaldo, já que ele fez os 2 gols, dar oportunidade para todo mundo de observar. Os que começaram, os que entraram, conhecer bem o jogador, conhecer bem as características, porque é pouco tempo, e o pouco tempo que eu tenho, preciso ocupar esse tempo em todos os aspectos, na parte física, na parte técnica, na parte tática, observar as características dos jogadores, para que sempre que eu tiver que fazer uma substituição ou colocar um jogador, eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo. Bom, esse então é o Renato Gaúcho, gente, que agora vai ter apenas o dia de amanhã, né, para poder preparar a equipe para o jogo contra o Santos. Hoje, provavelmente, aqueles jogadores que atuaram vão fazer um trabalho regenerativo e aqueles que não foram para o jogo devem ter algum trabalho no CT Carlos Castilho. E amanhã é o treino
para definir já a escalação para domingo contra o Santos no Maracanã, jogo às 7h30 da noite. O Santos não vem numa fase boa, vem sendo muito criticado, muito questionado o trabalho do Pedro Caixinha, que tem inclusive uma sobrevida para esse jogo contra o Fluminense. Se o Santos perder, é provável que o Santos tenha que trocar de treinador após essa rodada. Então o Santos vem pressionado, o Fluminense tem que saber, né, jogar diante desse cenário, se aproveitar desse cenário para conseguir a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre SAF agora, gente, porque o Fluminense informou ontem que na segunda-feira, dia 14, quando será realizada a reunião do Conselho Deliberativo para tratar sobre SAF às 8 horas da noite, essa reunião será transmitida ao vivo pela Flu TV no YouTube. Uma decisão muito importante e acertada da diretoria do Fluminense, que solicitou ao Conselho Deliberativo a autorização para que essa reunião fosse transmitida ao vivo para que os torcedores do Fluminense, para que os sócios do Fluminense pudessem acompanhar e saber exatamente o que vai ser debatido, né? O que vai ser discutido, quais são os planos para a SAF que vão ser apresentados. Então achei uma medida acertada da diretoria do Fluminense de transmitir ao vivo e dar a transparência que a gente tem pedido. É parte desse processo de transparência, né, você transmitir essa reunião para que todo mundo saiba o que vai ser discutido nessa reunião da próxima segunda-feira, dia 14, 8 horas da noite. Eles vão falar sobre SAF e também vão falar sobre a preparação para o Super Mundial, presença do presidente Mário e do vice, do Matheus Montenegro. Agora, nesta sexta-feira, o GE está trazendo uma informação de que um grupo de oposição entrou na justiça para impedir que o presidente Mário ocupe cargo na SAF do Fluminense. Tá? A matéria do Giba Pérez está dizendo que o advogado Leandro Gama, apoiado por um grupo de sócios do Fluminense, batizado de Futuro Flu, entrou com uma ação civil pública para impedir que o atual presidente Mário Bittencourt ocupe um eventual cargo remunerado na SAF, que vem sendo debatida pelo clube. Eles alegam que haveria conflito de interesse. A ação também tem como objetivo impedir que o processo de eventual transformação em SAF ocorra de forma sigilosa ou sem a prestação de contas aos torcedores e sócios do Fluminense. E aí, aqui está reforçando nessa informação que eu acabei de trazer, de que o Fluminense vai transmitir ao vivo na próxima segunda-feira a reunião do Conselho Deliberativo. Tá? Os autores da ação ainda reivindicam a divulgação completa do planejamento relacionado à possível criação da SAF, com detalhamento das etapas, prazos e critérios adotados. Em nota oficial, a gestão do Fluminense afirmou que a ação se baseia em uma suposição de que a reunião seria sigilosa e acusou o grupo de tentar tumultuar o processo de debate sobre a formação da empresa para gerir o futebol. Então vamos aguardar a segunda-feira, essa reunião que é tão esperada pelo torcedor do Fluminense, pelo sócio do Fluminense, para saber o que vai ser dito, né, e se realmente já chegou, né, nas mãos do Fluminense uma proposta pela SAF. E só para a gente terminar o vídeo de hoje, eu não poderia, né, deixar de parabenizar a torcida do Fluminense, que ontem deu um show no Maracanãzinho. Depois de 40 anos, o Fluminense voltou a fazer uma partida no Maracanãzinho, lotou o ginásio numa noite belíssima. Faltou a vitória, é verdade, né? A vaga na semifinal acabou escapando, o SESI Bauru tem um time fortíssimo, acabou levando essa vaga para a semifinal, mas as meninas do vôlei do Fluminense estão de parabéns pela campanha. Foi a melhor campanha do Fluminense na história da Superliga Feminina, chegando em 4º lugar na fase de classificação. O Fluminense jogou de igual para igual ontem com o SESI Bauru, que, como eu acabei de falar, tem um timaço, né, com inclusive jogadoras de seleção brasileira, medalhistas olímpicas. Então era um adversário muito difícil, era um adversário muito complicado, e o Fluminense, infelizmente, não conseguiu avançar para a semifinal. Mas a campanha que as meninas fizeram não pode ser esquecida, e o show à parte também da torcida do Fluminense ontem no Maracanãzinho foi de arrepiar, foi emocionante. Então uma noite muito bacana, muito bonita, e que a gente tenha outras noites, que esse time de vôlei do Fluminense possa continuar trazendo o torcedor para o seu lado e que nas próximas Superligas o time possa se reforçar e possa ir mais longe. Ontem foi uma noite especial, né? E que a gente tem aqui que reconhecer a grande campanha do time feminino e reconhecer também o show que a torcida do Fluminense deu na arquibancada do Maracanãzinho. Pessoal,
Muito obrigado, grande abraço, ótima sexta-feira e até mais tarde.